Olá moçada, eu de novo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está na mídia, na moda e nas farmácias. Hoje vamos começar nosso estudo sobre os vírus. Vírus, professor! Ah, mas eu já sei tudo sobre vírus, professor. Eu sei que eu tenho que usar máscara e álcool gel, professor, e que o álcool gel é para passar nas mãos e o álcool gel não é para tomar, né, professor? Tá, beleza. É isso aí, cara. Você sabendo isso aí, você já está sabendo de muita coisa. Essas aulas de vírus, eu vou fazer elas aí em mais de uma parte. Nessa primeira parte nós vamos entender o que é um vírus, do que ele é formado, né? Entender por que um vírus não é um ser vivo, como que os vírus se replicam, né? Como que eles se multiplicam, né? Como que eles estão destruindo as tuas células. Vamos ver também como que o nosso corpo se protege usando a máscara e o álcool gel, professor. Essa eu acertei na prova, cara. Essa o professor perguntou lá e eu acertei. Usando a máscara e o álcool gel. Isso aí, cara. O HIV chegou e você usou lá a máscara e álcool gel e tá tudo certo. É isso aí. Tá? E vamos ver também como é que são produzidas as vacinas, né? Vou tratar a respeito aí da vacina do influenza, né? Da gripe. E falar também aí sobre as vacinas do SARS-CoV-2, certo? Então, vira a página aí e bora pro vídeo! Então galera, vamos lá aqui, vírus. A palavra vírus vem do latim e significa veneno, certo? Apesar de que hoje os vírus já podem ser usados para curar, cara, mas isso vem numa outra fase aí, tá? Então, os vírus não são considerados seres vivos porque eles não possuem organização celular, ou seja, qual a principal característica de um ser vivo, né, carinha? Célula. Se o vírus não tem célula, ele não é então colocado lá dentro da sistemática como um ser vivo. Não pertence a nenhum daqueles domínios, daqueles grupos lá de seres vivos. Legal, professor. Eles vivem apenas como parasitas intracelulares obrigatórios. Traduzindo, o vírus é um parasita do quê? De células obrigatórios, ou seja, um vírus só está ativo, né? Só está executando as suas funções, que é a replicação, quer se multiplicar, quando ele invade uma célula. Devido a terem material genético, sofrem mutações, o que possibilita a evolução do vírus. Vamos lá. Um vírus tem proteína, que eu já vou falar agora, mas eu vou falar então do material genético. O vírus tem material genético que pode ser um DNA ou ser o RNA. Nas nossas células, o material genético é o DNA, que acaba formando o RNA. E os vírus podem ter o DNA, que vai formar RNA, ou o contrário. Um RNA que vai formar DNA e que depois vai virar RNA de novo. Tudo isso aí, professor, que loucura, hein? É loucura mesmo, cara. Mas não é, nessa parte já vamos tratar daqui um pouquinho. O que eu quero falar aqui é do vírus ter mutações, né? Sofrer mutações e evoluir, cara. O que significa isso? Bom, mutação é uma transformação do material genético. O material genético se transforma e aquele ser que era de um jeito, né, passa a ser de outro. Isso acontece com o vírus, né, que não é um ser vivo, mas tem material genético. Se o material se transforma, o vírus era de uma maneira e vai ficar de outra. E evoluem. Cara, sabe aquela frase que você vê lá, o vírus, né, ele sofreu uma mutação, ele mudou e o vírus ficou mais forte. O vírus agora, nessa nova cepa aí, essa nova variante do vírus está mais forte. E aí tu fica, tá mais forte, né? Foi na academia, né, pessoal? Uns gurias tomou whey protein, sabor morango e ficou big, power. Tá mais forte. Os sintomas que ele causa podem ser intensificados. O tempo que ele vai levar para infectar e para destruir as células pode ser intensificado, né? Então, os sintomas, a infecção, tudo isso pode se tornar mais rápida, os sintomas mais fortes e aquele medicamento, sabe aquele medicamento que combatia aquele vírus, pode não fazer mais efeito. Pior, aquela vacina que protegia antes, né, prevenia lá, pode não fazer mais efeito. É isso que é o vírus ficar mais forte. Legal? Entendi, professor. Professor, o vírus não tem célula? Não. Então o que ele tem?
Cara, vírus tem duas coisas. Material genético, que eu já te falei, e uma capa, né? Um capsídeo, né? Uma capa, que é feita de proteína. É feita de proteína. As tuas células também são feitas de proteína. Tem a parede, a membrana lá, né, que é formada lá de lipídios, onde estão inseridas proteínas que vão desempenhar várias funções, né, permitir a entrada e a saída de substâncias, de diferentes substâncias da célula. O vírus também tem então essa capa protegendo esse material genético, que é feito de proteína. O material genético que vai dar as características do vírus, vai formar essa capa e vai dizer como ele vai destruir a sua vida. Eu ia dizer uma palavrinha feia aqui, mas como ele vai, né, trabalhar em você. Tá? Esse é o material genético. E as proteínas, professor? As proteínas é a forma com que o vírus tem de invadir as tuas células. Tá? Nós temos as nossas proteínas, nós, as plantas, os fungos, né? Porque vírus invade tudo, né, cara? E os vírus, então, têm essa capa, essa proteína que serve como a chave. A chavezinha que vai se encaixar na fechadura da tua célula. É uma proteína do corpo do vírus encaixando com a proteína das células que ele vai invadir. Se ele se encaixa, quimicamente, ele tem a chave para adentrar as células. E aí, ralou. Certo? Então, para que servem as proteínas do vírus, cara? É um mecanismo, é a chave, é como eles vão invadir as células, encaixando a proteína deles com a proteína das células. Beleza. Material genético dos vírus, os chamados adenovírus, e você vai ouvir falar dele de novo, como aí o do resfriado, por exemplo, possuem como material genético o DNA. São chamados de adenovírus. O material genético é o DNA. Já os retrovírus, né, eles vão ter um outro material genético. Então fala aqui, ó, genoma, o material genético dele é o RNA. Aí esse RNA, isso aqui você vai estudar no terceiro ano, tá? Esse material genético, o RNA, ele vai sofrer o que se chama de transcrição reversa. Como eu disse ali no início, o DNA forma RNA. Tá? E aí o RNA vai lá no final da origem a proteínas. Legal? O vírus que tem o RNA, ele faz o processo também de transcrição, só que é reversa, é o RNA virando um DNA, e depois esse DNA vira RNA de novo, cara. É muita transformação ali dentro. São chamados então de retrovírus, porque tem essa enzima chamada de, né, transcriptase reversa, né, faz o processo da transcrição reversa, que é RNA virar DNA. Depois volta a ser RNA de novo. Para que virar RNA de novo? Para produzir as proteínas. Tá? Certo? DNA tem informação, ele gera RNA, e esse RNA lá no final do processo vai dar origem ao corpo, às proteínas. Tá? Então o vírus tem esse processo a mais. RNA vira DNA para depois virar RNA de novo para formar proteínas. Quais vírus que são assim? O nosso SARS-CoV-2, por exemplo, né, do Covid aí, e o HIV da AIDS são exemplos de retrovírus. E são mais difíceis de lidar com eles. Vamos ver agora como que o vírus se replica. Porque você perguntar, o que o vírus quer da vida? O vírus quer, sei lá, ser feliz, encontrar felicidade, a paz, não sei o quê. Não, o vírus só quer uma coisa. Vírus é material genético guardado numa casinha de proteína. E o que esse material genético quer? O que todo DNA quer, inclusive o teu, se replicar. Fazer cópias. É isso que o teu DNA quer. Sério, professor, meu DNA também quer isso? Também. Por isso que nós animais nos reproduzimos também. Porque o nosso DNA quer isso. A gente já vem programado para isso, para dar continuidade à nossa espécie. E o vírus também. O DNA dele, o material genético, seja o DNA ou o RNA, ele vem programado, né, porque ele quer isso, se replicar, fazer cópias. Como que isso acontece? Saca só. Nós temos aqui então, o verdinho aqui é uma célula bacteriana. Sim, os vírus invadem células de todos os seres vivos, de todos os animais, de plantas, de fungos, de bactérias. Vira onde tem célula e o vírus encontrou a chave, ele vai entrar. Então aqui nós temos exemplo, né, de uma célula bacteriana
sendo atacado aí por um tipo de vírus, né, um bacteriófago, nós vamos ver isso numa outra aula aí. O que importa é o seguinte, então o vírus ele vai aqui ó, se encaixar, as proteínas virais se encaixam com as proteínas da célula do ser que vai ser invadido, a célula hospedeira. Encaixou quimicamente, o vírus vai conseguir passar o material genético dele lá para dentro dessa célula. Esta célula então passa a ser infectada. Então é infecção celular. O material genético desse vírus vai se juntar com o material genético dessa célula e agora quem está comandando é o vírus que está mandando ali. Quando essa célula já infectada fazer cópias dela mesma, cara, ela já vai gerar células também infectadas. Feito isso, o vírus, que então só está lá na forma de material genético, vai lá o DNAzinho dele, vai virar um RNA e ele vai começar a produzir o que? Corpos de proteína. E vai chegar uma hora que vai ter tanto vírus dentro da célula, que vai ocorrer a lise. Lise significa destruição, né? De dentro para fora. Né? O cara vai estourar a célula, vai romper a célula, vai matar aquela célula. Né? Ele usa a célula como mecanismo de replicação, ele se multiplica ali dentro, chega uma hora que não tem mais espaço, ele rompe a célula. O que vai acontecer? Esses milhares de vírus que vão sair dali vão infectar cada um deles uma nova célula, até ele exterminar aquele corpinho lá. Beleza? Replicação viral. Primeira fase, a infecção, que é dada pelas proteínas. Proteína do vírus ligando com a proteína da célula hospedeira. Multiplicação, né? Replicação do material genético. Vai formar de novo a casinha, vai formar a capa. Não vai ter mais espaço na célula e a célula é rompida. Certo? Agora a gente vai então, já vimos como é que é um vírus. Basicamente todos são muito parecidos, né? Proteína e material genético, variando o material genético, que vai variar o tipo de proteína, que vai variar o tipo de encaixe que ele vai conseguir. Por isso que o vírus da cachumba só ataca as células das glândulas salivares e o vírus HIV só vai atacar as células específicas lá de defesa do organismo, porque tem que ter a chave certa para se encaixar na porta. Como que nós nos defendemos? Ah, essa eu já acertei na prova, professor. Máscara e álcool em gel, né, pessoal? É isso aí. Resposta imunológica, certo? Como que nós nos reagimos a uma invasão? Então fala aí, ó. Após a infecção viral, o organismo vai ter reações de defesa contra o invasor. Uma dessas reações é o estado febril. Você é invadido por um vírus, por uma bactéria, algo estranho no teu organismo, o teu corpo, através do teu sistema nervoso, né, através lá do teu hipotálamo, vai começar a mexer na temperatura do teu corpo para elevar a temperatura das tuas células para matar o vírus, já que os vírus não são resistentes ao calor. É claro que daí vai ter o efeito colateral, né, porque a febre muito alta durante muito tempo vai agir sobre o plasma sanguíneo, sobre proteínas que tem lá no plasma, a albumina, vai causar o que se chama lá desnaturação proteica, e o sangue, que era bem líquido, ele vai ficar cada vez mais grosso, ele não vai circular direito, você vai convulsionar. Desnaturação proteica. Já cozinhou um ovo? Já, né, cara? A clara lá não é líquida? Lá tem a albumina, proteína. Quando ela esquenta, ela solidifica. Teu sangue vai acontecendo a mesma coisa com a febre. Mas a febre então é um mecanismo que o corpo, o primeiro que o corpo começa aí a tentar expulsar esses vírus. Mas não vai dar certo. Então no interior do organismo, no sistema circulatório, o corpo apresenta aí duas maneiras de lidar com esses invasores, cara. Vamos ver aqui. Então aqui eu botei, cara, o vírus, que são os smileyzinhos aqui bem felizes. Ele vai querer atacar aqui o Zé Ruela. E o Zé Ruela tá sem máscara e tá fazendo festa aí. O Zé Ruela fazendo festa agora que não pode, lockdown, ele tá fazendo festa. Isso aí não dá nada, cara, entendeu? E aí o vírus chegou no Zé Ruela. O nosso organismo, ele tem duas maneiras de se defender. Ele tem uma que se chama resposta celular
né? Pode mandar lá os tal dos glóbulos brancos, as células de defesa, tá? São soldados que vão estar rondando o nosso corpo. E nós temos também uma defesa proteica. Essas células produzem armas chamadas aí, então de anticorpos. Anticorpos. Então existem dois tipos de respostas. Resposta celular e resposta de anticorpos, resposta proteica. Vamos lá, galerinha. Vou te mostrar aqui um esquema, então, que é a resposta imune celular. Cara, você nunca entrou em contato com um determinado vírus, tá? O vírus tal, certo? Mas tem um vírus. O próprio SARS mesmo, vamos falar aqui, já que está na moda, na mídia e nas farmácias. O vírus do Covid, o SARS-CoV-2. Você nunca teve contato com ele. Você não tem uma defesa específica para aquilo lá, certo? Traduzindo, você ainda não tem anticorpos para aquilo lá, ok? Você vai ser então invadido, né? Aqui está a tua célula, e este vírus então aqui invadiu a tua célula. Esta célula está condenada. O vírus vai se multiplicar aqui dentro, e ele vai destruir essa célula como nós vimos lá. Para isso, o nosso corpo então tem soldados que estão rodando, fazendo a ronda pelo teu sistema circulatório, né? Teu sistema imunológico. Tu tem algumas células de defesa circulando ali. Quando o teu organismo então, né, teu sistema nervoso percebe que você foi invadido, estes soldados começam a fazer clones, eles começam a aumentar a quantidade. Dispara a sirene no quartel lá, cara. Disparou a sirene no quartel e esses soldados começam a aumentar em quantidade. Vamos lá, que o negócio está feio, é guerra. E o que esses teus soldados vão fazer, essas células de defesa? Que aqui está um glóbulo branco, né? Eles vão vir e vão destruir toda a célula infectada. Sim, destruindo a célula infectada, ele também vai destruir o vírus lá dentro. Pô, você vai destruir a célula, não tem outro jeito. Nesse caso não, até porque esta célula já está condenada. E se essa célula não for destruída antes, o vírus vai destruir ela e vai sair dali e vai detonar com as outras. Então essas células de defesa vêm aqui e começam a destruir essas células infectadas antes que seja tarde. Tá? Então é a resposta imune celular. Certo? E nós temos aí diferentes células de defesa para diferentes causadores de doenças, mas isso a gente estuda lá em fisiologia humana. Tem diferentes soldados para diferentes causadores. Um soldado que vai combater um vírus não é o mesmo que vai combater uma bactéria, por exemplo. Certo? Legal. Depois de você então entrar em contato com o vírus, você entra em contato com o vírus, os teus soldados eles ficam alertas e começam a detonar essas células, mas eles também começam a fazer outras coisas. Opa, vamos ter que deixar isso aqui defendido, cara. Vamos ter que fazer aqui um forte, né? Vamos ter que fazer umas armas aqui para que quando eles voltarem aqui, senão a gente vai ter que ficar toda hora detonando células, vamos acabar com a nossa cidade aqui, cara, com a nossa aldeia. A gente tem que se defender, a gente tem que se prevenir, a gente tem que se precaver. Então, quando o vírus entra, ele vai invadir as células, os soldados vão destruir elas antes que seja tarde, mas também vão começar a preparar a tua defesa. E essa tua defesa se chama então resposta imune por anticorpos. Tá? Os anticorpos são proteínas produzidas pelas tuas células de defesa aí, começam a produzir essas células, depois que eles reconheceram o vírus, é claro. Essas células então começam a produzir estes anticorpos, que são proteínas. Proteínas que vão ficar circulando aí no teu sangue, né, no teu plasma. Essas proteínas têm bem esse formato aqui mesmo, tá? De Y aí. E cada bracinho dessa proteína é capaz de se ligar a um vírus. Então, a proteína aqui do anticorpo se encaixa com a proteína do vírus e esse vírus não vai conseguir invadir a célula. Você está imunizado. Mas para que, e presta atenção nisso, para que você tenha anticorpos, primeiro você precisa conhecer quem é o invasor. Você só vai formar essas armas de defesa após conhecer o invasor. Ou seja, você tem que ter sido infectado, no mínimo, ou ter levado a vacina.
que nós já vamos falar agora, e você vai ver que no fim das contas é quase a mesma coisa. Então, sistema imunológico. Primeiro, resposta imune celular, porque você ainda não conhecia o cara, não conhecia o vírus. Ele vai destruir aquelas células lá e ao mesmo tempo ele vai começar a produzir esses anticorpos, que vai ser a prevenção. É uma forma de se prevenir, de se precaver, que são proteínas. Fechou, galera? Legal. Então aqui agora a gente vai falar aí sobre as vacinas. Pô, professor, vacina pra quê, professor? Eu uso a máscara e o álcool gel, professor. Não, professor, não vou tomar isso aí não, cara. Tava lendo aí, professor, no Facebook, no Instagram, cara. Aí, ó, o Zé Ruela postou lá, cara, e o Zé Ruela entende das coisas. Que vai tomar vacina e isso é tudo pra matar a gente. Essas vacinas de RNA, cara, pô, esses RNA, ZNA aí, ó. Isso vai transformar nós tudo aí, cara, em mutante aí, nós vamos ser tudo zumbi aí, cara, vamos ser tudo controlado aí, velho, tá ligado? É isso mesmo, isso, não tome a vacina, isso, não tome. Não tome a vacina, isso. Ai, mas é a minha opinião. Caguei pra tua opinião. Você tem que cagar pra opinião das pessoas quando as pessoas querem dar a opinião, o pensamento crítico, antes do conhecimento. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tem lá a primeira das competências é conhecimento, o segundo é pensamento crítico. Só que para você emitir uma crítica, um pensamento sobre algo, você tem que conhecer para falar aquilo. Tá? Talvez, daí sim a tua opinião, talvez não seja a mesma minha, a mesma outra. E aí eu vou respeitar a tua opinião, posso não concordar, mas posso respeitar. O cara estudou, o cara leu, né? Teve um outro entendimento, mas ele foi procurar se informar. Entendeu? Aí tem diferença, eu posso não concordar, mas eu te respeito, né? Você estudou isso também, tá tendo uma outra visão, paciência. Agora o cara que tá lendo informação só em rede social aí, é a minha opinião, e nem sabe que leu só a manchete do jornal, não leu mais nada. Aí, mas é a minha opinião. Faça você assim também, tá? Para essas pessoas que não se informam antes de opinar, certo? Vacinas, vamos lá, dá aula aí, professor, tô dando isso também a aula. Vacinas são um mecanismo, eu botei bem grande aqui, preventivo. Faz com que o seu organismo produza respostas imunológicas. Ou seja, vacina não é remédio, vacina vai fazer com que você gere o que? Anticorpos, com que você gere defesa. E o que eu te falei, como é que você gera defesa quando você entra em contato com o inimigo. Então você está recebendo o inimigo aqui, sim, mas relaxa. Vou te mostrar como é que é feito no Instituto Butantan, né, o que está fazendo aí a Coronavac, né, em parceria aí com o Sinovac, né, com o laboratório chinês, que está fazendo uma das vacinas. Como é que é feito aqui, né, um pouquinho de como é que é feita a vacina do influenza, né? Da gripe. Bom, algumas vacinas, várias delas aí, por exemplo, a tetraviral lá de sarampo, cachumba, varíola, rubéola, tudo isso aí ela é feita em ovos, tá? Das galináceas aí, certo? Ovos que foram fecundados, que estão embrionados, tá? Então vai ter um embriãozinho lá, você vai estar se formando um embriãozinho, vai estar se formando um embrião. E sabe por que tem que ter um embrião lá dentro? Porque tem que ter sangue, tem que ter vasos sanguíneos. Sabe, você tem vasos sanguíneos assim, é uma avezinha, vai ter vasos sanguíneos. Legal? O que acontece então, ó? Tem o líquido amniótico aqui, tá? Que é basicamente a clara lá do ovo, legal? Vai ter o carinha lá, o embriãozinho que vai estar desenvolvendo então seus vasos sanguíneos. E aí assim, a inoculação é feita assim, uma agulha faz um furinho na casca e outra agulha injeta o vírus. Sério, você bota o vírus aqui dentro, cara. Injeta o vírus aqui. O que vem depois? A etapa seguinte é a incubação. Né? Vai levar lá para a incubadora, cada incubadora lá cabe lá 120 mil ovos. Pô, dá para fazer ovo frito pra caramba, né, professor? Dá sim. Depois de um tempo de incubação, né? O vírus vai começar a fazer o quê? A sua replicação. Aonde? Naqueles vasos sanguíneos lá.
aqueles vasinhos sanguíneos lá. Naquele ovo lá dentro, o vírus vai começar a se multiplicar lá dentro, cara. Que nem o professor mostrou isso, ele vai começar a fazer cópias e cópias e cópias dele mesmo. Né? Os ovos são colocados na câmara fria para que ocorra a morte do embriãozinho. Vai morrer o pintinho Bill lá. Vai se retrair os vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos vão se comprimir, tá? E vai se liberar o vírus. O vírus vai se liberar naquele líquido. Qual o líquido, professor? Na clara lá? Isso, lá no líquido, lá na clara. Tá? Ele se replica nos vasos sanguíneos lá dos bichinhos. O bichinho é morto lá dentro, né? O embriãozinho. Tá? E aí os vasos sanguíneos vão se reprimindo e os vírus vão saltando para tudo para aquele líquido lá. Os ovos então são cortados, né? São virados de cabeça para baixo para o líquido escorrendo, para tirar só o líquido onde vai estar o vírus. O material colhido, 1.500 litros, porra, declara, é filtrado e vai para a sala de clarificação. Vai passar por uma centrífuga para girar, para acelerar o processo de separar as misturas, onde vai ser retirados restos de membranas, de cascas e de hemácias, de células vermelhas, né? Para ficar só o líquido, é separar, porque é lá naquele líquido que ficou os vírus, onde se multiplicaram e ficaram lá. Ao final dessa fase, então, de 120 a 140 mil ovos, 120 mil a 120 mil e 140 mil ovos, é ovo pra caramba, vão se tornar aproximadamente 100 litros deste líquido, dessa clara contendo os vírus. O material vai ser purificado, né? E no final a gente vai ter então 1000 ml, né? Vai ter lá 1 litrinho. Cada ml equivale aproximadamente a 400 doses. Né? Cada mlzinho lá, ml, né? 1 mlzinho vai dar para fazer 400 doses da vacina depois. Tá? Continua. Depois que é purificado, vai ficar só o líquido contendo os vírus. Esses vírus estão a milhão, cara. Eles estão poderosos, velho. O material vai ser diluído, vai receber um detergente. Os vírus vão começar a ser fragmentados, né? Essas proteínas vão começar a ser quebradas. As casinhas dos vírus vão começar a ser destruídas. Após um tempo, a suspensão viral é fragmentada, vai ser clarificada de novo para tirar restos, né, de vírus que não foram, os vírus que ainda não ficaram muito inteirão lá. Eles querem pegar o material genético do vírus lá, cara. Tá? Certo? A seguir, o material genético vai se passar para uma nova filtragem, vai tirar um pouco do detergente, um pouco só, ele ainda vai ficar, ainda esse detergente ainda vai fazer parte da vacina. Tá? Vejam, o vírus eles replicaram um monte, porque a gente precisa conseguir o bandido primeiro. A gente precisa conseguir o bandido, então a gente tem que fazer ele se replicar. Se replica lá no ovo, lá no pintinho, professor. Se replica lá no pintinho. Fica lá na clara do ovo lá que vai ser tirado depois. Isso. E aí agora tem que começar a última fase. A última não, mas uma fase bem importante, que é fazer o vírus ser inativado. Tá? Então vai usar aqui um formaldeído, né? Quase um formol aí, para tornar o vírus sem capacidade de replicar. É isso que você tem que entender, cara. O vírus estava lá, o vírus, ele se replicou e está uma quantidade enorme lá, e ele está ativo. Se você colocar direto aquele você vai ficar doente. Mas daí esse processo aí vai ter essa etapa onde esse elemento químico vai atenuar o vírus. O vírus vai perder a capacidade de gerar, né, doença. Ele vai perder a capacidade de estar invadindo células. Você entendeu isso, filho? O vírus, então, ele é atenuado quimicamente. Atenuado fisicamente, por calor, depende do tipo do vírus. No caso aqui da influenza, do gripão aí, né? Ele é atenuado quimicamente. Outros são atenuados fisicamente, usando calor. Ou seja, o vírus tem que ser produzido aos montes, tá? Mas depois eles têm que ser enfraquecidos. E eles são enfraquecidos, nesse caso aqui, quimicamente. Porque você vai receber, é isso que você vai receber depois lá, esses vírus enfraquecidos. Eles não vão te causar doença, mas o seu organismo vai reconhecer e você vai produzir anticorpos, cara. E aí quando o vírus
que está potente entrar em você, você já tem lá o Y lá para te defender. Sacou? Legal. Todas as vacinas são produzidas usando ovos, professor? Não. Algumas são produzidas usando ovos, outras você tem lá cultivos de células, né, de tecidos, de células humanas, de células de outro ser, né, em laboratório, você tem cultivado, é aplicado o vírus ali. Para que precisa da célula, cara? Seja a célula do pintinho, a célula de um tecido humano. Porque o vírus se multiplica dentro de uma célula e você precisa de uma grande quantidade de vírus para formar uma grande quantidade de vacinas. Então essa parte de usar células é para o vírus se multiplicar. Depois vai sendo destruídas as células hospedeiras, vão sendo destruídas e vai sobrar só o vírus, que vai passar por processos químicos ou físicos para serem atenuados, para ele não causar a doença. Fechou, cara? Legal. E para encerrar aqui, vou falar das 3 vacinas aqui que nós está circulando aí do Covid para tratar, para prevenir, né? Tratar não, né, cara? Porque vacina não trata, vacina previne, tá? Para prevenção aí do SARS. Então eu vou falar dessas 3. Coronavac, a primeira delas, produzida no Butantan. Aquelas imagens que eu estava te mostrando agora ali do influenza é do Butantan, onde é produzida a vacina lá do influenza, nos ovos, tá? Coronavac, então, essa vacina produzida aí no Butantan em parceria com o Sinovac, que é o laboratório chinês. É exatamente isso, vai ser o vírus que está inativado. A única diferença é que ele não está sendo feito em ovos, está sendo feito em outros tipos de células. Mas vai o mesmo processo, vai se multiplicar dentro das células, depois eles vão ser lá inativados para formar a vacina, certo? O que essa vacina, quando você receber, ela vai fazer em você? Seu organismo vai receber aqueles vírus inativados, vai reconhecer eles e seus soldados vai produzir anticorpos, professor? Sim, anticorpos. Legal. A vacina da AstraZeneca, que é a parceria em Oxford Fiocruz, né? Brasil, vai usar então um adenovírus, que é aquele vírus que eu te falei lá do resfriado, por exemplo, um vírus comum de resfriado. Pode pegar um adenovírus de chimpanzé, por exemplo, né? Vírusinho que não vai te atacar, mas que ataca lá um chimpanzé. E esse vírus é manipulado geneticamente. Professor, eu vou me tornar um macaco, professor. Primeira escuta, nós somos um macaco. Nós somos um macaco. Isso, nós somos um tipo de macaco. Para começo de história, tá? Só para começar. Antes do Zé Ruela lá querer te falar que você vai virar macaco. Senão você vai ler lá o adenovírus tipo assim, eu vou virar macaco. Não, você é um macaco. Eu sou macaco. Todos nós somos um tipo de macaco. Nós somos primatas, caramba. Exorcizei. Vamos lá. Então esses vírus, chamados de adenovírus, que tem o material genéticozinho lá, o DNA, que eu falei lá no início da aula, que você já esqueceu, então olha de novo depois. Vai ser manipulado, vai ser introduzido o material genético do SARS, né? SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, do coronavírus, como você quiser ouvir. Isso vai ser, então, injetado em você, né? Esse vírus vai estar atenuado do mesmo jeito, enfraquecido do mesmo jeito, e você vai acontecer o que com você? Você vai produzir anticorpos, que nem a outra, só que nem a outra. Anticorpos também. E a da Pfizer, que é o negócio mais moderno que tem, eles vão pegar o material genético do vírus, um fragmento desse RNA, que vai ser produzido de forma sintética em laboratório. Então eles não estão lidando diretamente com o vírus, mas com o material genético dele, né? Um fragmento, esses fragmentos de DNA, de RNA, perdão, podia ser DNA também, são replicados em laboratório, que se pode fazer isso em laboratório, duplicar DNA ou RNA, duplicar material genético em laboratório. Esse material genético, fragmento, vai ser colocado aí em mini cápsulazinhas, você não vai enxergar isso, mas são cápsulazinhas feitas de gordura de óleo, vai ser produzida a vacina, vai injetar com você. Vou gerar anticorpos, professor? Sim, vai gerar anticorpos. Vou dar uma seguradinha aqui, galera. Voltando aqui então, galerinha,
que já estava acabando a memória aqui, que eu falei demais. Você fala demais, professor, você fala demais. O que você precisa entender nesse processo é que as vacinas elas são produzidas de uma forma diferente, né? Umas vão usar o vírus, próprio vírus atenuado, outras vai inserir material genético do vírus em outro vírus, outra vai começar a gerar esse material genético de forma sintética em laboratório. Mas esse produto vai ser atenuado, enfraquecido, como eu te mostrei lá no influenza, e foi por isso que eu quis te mostrar lá. Tá? Ele vai ser atenuado quimicamente ou fisicamente, então esse vírus não vai causar efeitos da doença em você, mas o seu corpo vai identificar e aí você vai produzir anticorpos, certo? Porque nós só produzimos anticorpos quando conhecemos o inimigo, ok? Entendeu? Por isso que primeiro, para uma doença que você nunca teve, você tem resposta celular, imune celular e depois anticorpos. Você precisa conhecer o invasor para que os teus soldados produzam armas para combatê-lo. Galera, eu sei que a aula ficou longa e ela é só metade, porque depois tem outra parte das virais humanas. Mas olha isso aí de boa, né? É um assunto interessante e como eu disse, primeiro vem conhecimento, depois vem o pensamento crítico, depois vem a opinião. E agora que você já conheceu, você pode ler mais a respeito. E aí se você quiser discordar depois, tranquilo. Aí sim eu vou dizer, não, te respeito, cara. Posso não concordar, ou posso concordar, mas você se informou, você buscou saber, certo? Legal? Beleza. Não se esquece, se inscreve no canal, ring the bell, blim blim blim, ative seu sininho, não esquece de dar aquele gosteizinho lá e fui! Até a próxima, gurizada. Valeu, tchau, tchau.